E vamos agora fazer o painel do Brasil, com relação a boas práticas de extensão rural. Convidamos à mesa o nosso representante do ICA no Brasil, Dr. Hernan Chiriboga. Convidamos à mesa, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também um grande colaborador do ICA, Rogério Dias, coordenador do Programa Nacional de Agroecologia do Ministério da Agricultura. E convidamos também o subsecretário da Secretaria de Agricultura Familiar, Everton Ferreira. Agora, eu gostaria de iniciar falando que Brasil, em primeiro lugar, vai se tornar o principal produtor mundial de alimentos nos próximos 10 anos. O Brasil tem um potencial produtivo muito grande e tem uma característica particular, que es que tem un Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento y tem una Secretaría Especial de Agricultura Familiar y Desenvolvimiento Agrario. O Ministerio de Agricultura tem a función de, principalmente, das relaciones comerciales y do gran agronegócio brasileiro, y a Secretaría tem a misión de trabalhar con os agricultores familiares, con los agricultores más pequeños. Entonces, por eso es que tenemos en este caso a presencia y a representación do MAPA con una presentación con Rogério, que nos va a hablar de las buenas prácticas en agroecología, agricultura limpia, agricultura orgánica. Él mismo es un experto no tema, un tema que yo personalmente creo mucho. Y o secretario Everton nos va a hablar de unas buenas prácticas de extensión rural relacionadas a agricultura familiar. Entonces vamos a tener dos presentaciones do Brasil pelas características do país. Eu gostaria de compartilhar uma pequena história que escutei agora na Costa Rica, e tem a ver muito com o que acontece no mundo rural. E havia um grupo de indígenas que tinham um nível de educação muito baixo. Então, um jovem indígena foi para a universidade, a faculdade, iniciou estudos, se tornou-se engenheiro ambiental, fez mestrado, fez PhD e voltou à sua aldeia indígena. E depois de uns anos, nomearam ele chefe, grande chefe da aldeia. Então, ele agora tinha que tomar decisões baseadas em tecnologia, mas também em conhecimentos ancestrales, em tecnologias nativas. E acontece que tinham que planejar o próximo inverno e tinham que coletar lenha. Então vieram todos os indígenas e falaram: ok, chefe, que vamos fazer? Temos que coletar muita lenha, pouca lenha, que mesmo que fazemos? Então ele recorreu à tecnologia, à internet, ligou para o Instituto de Meteorologia, falou como vai estar o inverno. O inverno vai estar mais ou menos forte. Então, ok, vão e peguem lenha. Pegaram lenha, voltaram e eles falaram: ok, a lenha é suficiente, deixa-me pesquisar. Outra vez internet, outra vez ligação para a Enemet. E bueno, o que acontece? O inverno vai estar mais forte ainda. Puxa, e agora o que fazemos, chefe? Não, vai, siga coletando lenha. Mas temos outras prioridades. Não, vai, coleta lenha, o inverno vai estar muito frio. Ele volta a fazer pesquisa, volta a ligar, retornam os caras e perguntam para ele: e agora o que fazemos, chefe? Como vai estar o inverno? O inverno vai estar ainda mais forte, assim que tem que pegar mais lenha. Puxa vida. E assim, desse jeito, ficam quase 2 meses coletando, já tinham um monte de lenha. E finalmente ele liga para o Inemet, não? E fala: ok, como que estão fazendo vocês a pesquisa que cada vez que falam que o inverno vai estar mais forte e mais forte? Ah, porque os indígenas estão coletando muita lenha. Então, um pouco na piada, pero um pouco são coisas que acontecem e que são conhecimentos ancestrales e devemos encontrar um balanço entre as tecnologias ancestrais ou conhecimentos e com a tecnologia moderna, com a extensão agropecuária. E Brasil
Brasil con tres dimensiones. Brasil, un país continente, con una productividade muito elevada na dimensão econômica e muito dependente do agronegócio, da produção agropecuária, com 60 milhões de hectáreas plantadas. Este ano vai ser uma produção recorde histórica, de 232 milhões de toneladas de grãos y exportaciones agropecuarias de 84 billones. Entonces son números muy grandes, muy importantes. En el área social, el sector agropecuario representa 20% dos empregos. Agricultura familiar representa 33% do PIB agropecuario. Agricultura familiar responsable para la seguridad alimentar, un tema muy importante que debe ser tratado. Y 36% de la riqueza del campo viene de agricultura familiar. En cuestiones ambientales, 12% da agua do planeta está no Brasil. 20% da biodiversidade do planeta está no Brasil. Y un tema importante es que 58% del territorio brasileño ainda está cubierto con florestas nativas o plantadas, y eso equivale a casi 500 millones de hectáreas. Son números representativos en las tres dimensiones do agronegocio y agricultura familiar brasileiro. No ranking mundial, Brasil es el primer productor y exportador de azúcar, café, suco laranja, primer exportador de soja, carne bovina, milho, etc. Es un major player no comercio de alimentos, y a percepción y a tendencia es que esta tendencia ainda va a continuar. A participación do agronegocio nas exportaciones brasileiras es cada vez más importante, y si olhamos nos últimos 10 años, aumentó casi 10% o peso do agronegocio dentro da balança comercial brasileira. Prácticamente uno de cada $2 son provenientes do agronegocio na balança comercial brasileira, y es un tema que o MAPA, mas todo o governo mesmo está trabalhando por ter un posicionamento forte. Agora no Códex Alimentario mesmo, un candidato para presidente mundial do Códex Alimentario es un candidato brasileiro, y esperemos que tomara que seja presidente, o actual vicepresidente, pero sería un mecanismo para influenciar en las negociaciones internacionales, mundiales, y para posicionar el sector agropecuario de una manera técnica, porque existen en esas negociaciones internacionales muchas medidas pararancelarias que dificultan el comercio. Hallamos que teniendo una autoridad mundial proveniente do Brasil sería un éxito político, diplomático, técnico do Brasil, que ayudaría a posicionar a los productos brasileños técnicamente y adecuadamente no mundo. Algo que está aconteciendo, y si ustedes olhan ese gráfico, está siendo actualizado y personas están naciendo, ahí se está movimentando ese gráfico muy rápido, y estamos en 7,4 billones de personas actualmente, y vamos a ser 9,6 billones de personas no planeta no año 2050, y esas personas necesitan comer, necesitan se alimentar, y el sector agropecuario y la población agropecuaria está decreciendo. Estos son números de Brasil, mientras que la población en las ciudades se está multiplicando por 9 veces. Entonces hay una relación complicada, ciudades creciendo, demandando alimentos, y a población rural cada vez menos, cada vez más, de mayor edad, y a juventud no está ficando en el sector rural. Y ese es un tema fundamental que debe ser tratado por los técnicos extensionistas, por los agentes de innovación, de pesquisa, de extensión rural. Si no nos preocupamos y si no damos medios para que la juventud fique no sector rural, o futuro es muy difícil.
cada vez nossos produtores estão mais idosos e o sector rural não é o sexy que deveria ser para que a juventude fique no sector rural. Esse é um tema de muita importância e um extensionista tem a obrigação e normalmente um extensionista, um líder, tem a capacidade de influenciar em 10.000 pessoas. Então, a capacidade de extensión de un buen extensionista, de un extensionista que esté actualizado, que esté motivado, que esté entusiasmado, que transmita positivismo, eso es muy importante, que contagie a vontade de ficar no campo, que seja capaz de motivar a juventude para que haya propostas novas, para que pensen de maneira diferente, para que agora temos agricultura de precisão, temos drones, temos muitas alternativas e agora agricultura digital, temos temos Big Data, temos tantas coisas atrativas para a juventude, para fazer diferenças. Apps agora no Silicon Valley, novos aplicativos em agricultura estão dominando a tecnologia nova e isso é um dever, acho, dos líderes do sector agropecuário e dos extensionistas de motivar a juventude para que fique e deixe uma pegada, um legado na produção sustentável, como nos vai falar Rogério, na produção limpia. E um extensionista, se nós entregamos folheteria, se entregamos um livro, somente 7% do que leemos fica. 38% de nossa forma de manifestar-se, de nossa linguagem corporal fica. Mas 55% das nossas ações são as que ficam. Então, se um extensionista fala uma coisa e se os produtores olham o que está fazendo em sua casa e é completamente diferente, sua capacidade de influência é praticamente nula. E essa congruência deve estar en todos los ámbitos, desde un extensionista, desde un técnico, hasta un tomador de decisión y un gran líder, deberían falar o que se prega, ¿no? Hay que ser coherente entre lo que falamos y lo que hacemos, y eso es lo más importante, y ese tipo de cosas deben ser faladas, deben ser discutidas, no es solamente a parte técnica, a parte humana, a parte de liderança, es muy, muy importante, en atitude de un técnico que finalmente faz a diferencia, porque es el contacto con el productor y nos van a falar un poquinho cuáles son las experiencias prácticas de este tipo de cosas, pero precisamos geración de emprego, de renda. Aquí temos a presencia da mulher com a tecnologia. Agora um teléfono celular mudou a ruralidade. A nova ruralidade tem que ver muito com um teléfono celular que agora temos grupos de WhatsApp que se comunican permanentemente para decisiones políticas, para apoyar políticas públicas, para derrubar una política pública, para accesar tecnología. Hay muchas alternativas y el mundo se está movimentando muy rápido en esta línea, sobre todo en acceso a tecnología. Infraestructura adecuada, energía solar, boas vías de comunicación, incluso diversión para que la juventud fique en el sector rural conectada. Eso es muy importante. Y finalmente, asistencia técnica y extensión rural. Aquí tenemos una foto de la misma región, luego de una intervención puntual de un proyecto con agua y con asistencia técnica, cómo muda a realidad cuando se tenga asistencia técnica, cuando se tenga un investimento adecuado, una realidad muy diferente en el mismo sector. Esto es no nordeste brasileiro. Esta foto fue tomada hace aproximadamente un mes. Eu gostaria de agradecer a nosso equipe ICA do Brasil que apoiaram a que todos vocês estén presentes aqui, a que tenhamos este evento que vamos a sistematizarlo y estamos compartilhando con las Américas. Ahí es un esfuerzo de muchas personas que no están aquí, así que gostaria de cumprimentar a todo meu equipo do ICA Brasil que está aquí presente, actuando y trabajando de manera diligente todos los días y ayudando a gerar finalmente un bien público, que es lo que ICA faz permanentemente. Y gostaria de deixar vocês con una frase que geralmente falo, que a actividade agropecuária é importante, muito importante, 3 vezes ao dia.
eu gostaria de deixar com vocês a Rogério para que nos fale um pouquinho da experiência y boa práctica en asistencia técnica en el sector de agroecología. Así que, Rogério, por favor. Boa noite com todos e todas, bom dia a todos e todas. Eu agradeço muito, eu não vou projetar nada, só vou conversar. Eu agradeço muito o convite para estar aqui, eu acho que é uma oportunidade muito interessante da gente dividir, porque, na realidade, os problemas a gente já pôde ver aqui pela apresentação da Argentina e certamente pelos demais, a gente sabe que são problemas muito semelhantes em todos os países aqui. Até nós temos uma oportunidade muito interessante que o ICA é parceiro, que nós temos uma comissão interamericana de agricultura orgânica que se reúne todos os anos e que envolve, então, os parceiros das Américas, e o ICA é a nossa secretaria executiva e tem viabilizado esse intercâmbio. Isso tem ajudado bastante a que a gente possa avançar e repartir um pouco mais as experiências dos diferentes países. Quando a gente fala da questão da extensão rural, da assistência técnica, eu volto aí quase 40 anos atrás, quando eu me formei e entrei no mercado, comecei pela extensão rural, pela Emater de Goiás, e assim, a gente saía com uma ideia de que nós éramos os agentes da tecnologia. Nós é que íamos fazer os agricultores absorverem a tecnologia, o conhecimento. E esse processo, a gente vinha muito claramente em cima de pacotes tecnológicos. E, certamente, se a gente avalia os números que foram mostrados aqui, tanto da Argentina quanto do Brasil, o pacote tecnológico teve sucesso na absorção, em termos de multiplicação de produção e tudo mais. O que nós podemos questionar é se foi para todos e com que tipo de tecnologia, se essa tecnologia vai ser viável daqui para frente. A gente pode continuar trabalhando com uma agricultura baseada em recursos não renováveis? Hoje nós sabemos muito bem que nós vamos estar fadados a ter, num espaço de tempo um pouco maior ou um pouco menor, mas nós vamos ter sérias restrições. E sem contar de impactos ambientais e tudo mais. Essa preocupação já existia há muitas décadas atrás, no que hoje nós chamamos de movimento orgânico, varia em alguns lugares do mundo, biológico, ecológico, agroecológico, aí nós temos uma série de definições, mas o grande questionamento do movimento orgânico era exatamente esse, né? Será que essa tecnologia que nós estamos colocando, ela é viável? Que tipo de impacto ela traz? O que ela está trazendo para o planeta? O que ela está trazendo para a nossa saúde? E essa discussão, e esse processo, e esse questionamento, essa proposta, ela veio sendo trabalhada não do setor, vamos chamar assim, técnico, que era responsável por levar os avanços tecnológicos para o campo. Pelo contrário, essa tecnologia, ela vinha, na maior parte das vezes, de agricultores que estavam fazendo o seu trabalho, fazendo uma resistência, e muitas vezes considerados como agricultores que não tinham capacidade de absorver as tecnologias modernas, né? Porque eles resistiam a assumir e adotar algumas dessas tecnologias. Então, o que se passou é que, quando a gente pensa em extensão, e levar o conhecimento na área de produção orgânica, produção de base agroecológica, o processo de extensão, a gente pode considerar que ele aconteceu ao contrário. Ele veio do produtor para o técnico. Até hoje, em boa parte dos lugares, ainda é assim que acontece. Boa parte do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico na produção orgânica, ela é trabalhada pelos agricultores, testada pelos agricultores, com todos os riscos e prejuízos que ele tenha que ter, para que esse conhecimento seja depois repartido, compartido, dividido com a academia, com a área de ciência. Então, esse processo de avanço desse espaço da produção orgânica, ele é um processo que ele tinha que entender estratégias diferentes relacionadas à questão de assistência técnica e extensão rural. A gente tem aqui, por exemplo, a Emater do DF, o Rocha está ali atrás,
Lá nos anos 80, nós começamos a fazer os primeiros dias de campo, primeiros cursos de agricultura orgânica para tentar convencer os técnicos da extensão rural que existia uma outra proposta de agricultura que não estava necessariamente de acordo com os pacotes tecnológicos que estavam sendo trabalhados rotineiramente e que nós todos tínhamos absorvido na universidade. As universidades continuavam a formar os técnicos todos com a visão daquela tecnologia considerada que era a modernidade, que era o avanço. E aí a gente tinha que fazer um trabalho para que conseguisse convencer mais técnicos a que, quando fossem fazer uma visita a um produtor, pelo menos pudessem dizer que existia uma outra via, um outro caminho, uma outra alternativa. Então, alertar, abrir um pouco para que existia uma outra possibilidade de trabalho. Isso vem acontecendo, veio crescendo, e aí tem um outro lado importante quando a gente fala de extensão. A gente pensa na extensão sempre esse trabalho no campo da produção, no campo rural. Mas a gente precisa, para uma mudança na perspectiva do que é o alimento que nós queremos, nós precisamos de uma extensão que una o rural com o urbano. Porque é o hábito do consumidor que pode direcionar a mudança no campo. Qual era o grande desafio dos primeiros produtores orgânicos que se aventuravam? Era ir para algum lugar da cidade, montar uma feirinha e convencer os consumidores que aquilo que eles estavam vendendo era diferente, que aquilo que eles estavam ofertando era um produto com mais qualidade. Então, existia um trabalho de extensão rural-urbano, e que continua existindo até hoje. Hoje, boa parte do crescimento da produção orgânica e do mercado mundial de orgânicos se deu porque o consumidor começou a compreender isso e começou, então, a demandar um outro tipo de produto na prateleira do mercado. Essa questão, para nós, dentro das políticas públicas do Brasil, para a questão do desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica, elas são fundamentais. Se nós pegarmos a legislação brasileira de orgânico, ela diferenciou da legislação da maior parte dos países do mundo. E olha que nós já tínhamos, quando a legislação do Brasil, que foi aprovada em 2003, ela foi escrita, nós já tínhamos legislação na maior parte dos países europeus, nós já tínhamos a legislação da União Europeia, nós já tínhamos legislação dos Estados Unidos, do Japão, como referência, inclusive nós já tínhamos as diretrizes do Códex Alimentares para a produção orgânica. Mas a legislação brasileira, ela fez questão de criar 3 diferentes mecanismos para a garantia da qualidade orgânica, e não só a certificação por auditoria, que é o padrão usado no mundo todo. Por que essa preocupação? É porque a certificação por auditoria, nós já tínhamos a informação de que ela, na maioria das vezes, era excludente para os pequenos agricultores, para os agricultores familiares, pelo custo do processo de certificação e também porque ela leva a uma outra situação, ela leva ao individualismo. Você, para ter uma certificação por auditoria, você pode ser sozinho. Eu não preciso interagir com mais ninguém. Ora, os outros 2 mecanismos que o Brasil criou, que foi a organização de controle social para a venda direta pelo agricultor familiar, ou os sistemas participativos de garantia, esses só podem existir se for um coletivo. Então, logicamente, quando você lida com pequenos agricultores, com agricultura familiar, trabalhar sozinho é certamente inviável de competir nesse grande mercado. Porque nós não podemos entender que essa cadeia agroalimentar, ela não tem um ponto único no campo. A gente tem uma lógica que o mercado também foi se concentrando. Então, cada vez mais, as agroindústrias estão na mão de menos empresas, o mercado atacadista está na mão de menos empresas, e quando você tem grandes empresas, você acaba tendendo a querer grandes fornecedores. Então, você vai eliminando a possibilidade de onde vai atuar, onde vai entrar o produto do agricultor que tem planta e produz em pequena quantidade. Então, é estratégico que se incentive a aproximação dos agricultores, o trabalho coletivo dos agricultores. Então, o processo de sistema participativo de garantia e o processo de organização de controle social, ele tinha
claramente embutido a questão de que é importante que se junte os agricultores. E também claramente embutido que a maior parte do conhecimento da extensão rural, da assistência técnica em conhecimento para a produção orgânica, ela se daria de agricultor para agricultor, muito mais do que de técnico para agricultor. Exatamente pela não preparação dos profissionais nas escolas de agronomia, de veterinária, zootecnia, para trabalhar com essa tecnologia. Até hoje, a maior parte dos técnicos que têm um destaque na questão da produção orgânica, a experiência deles ele não trouxe da universidade, ele trouxe do campo. Foram técnicos que se envolveram no processo de produção, se envolveram com os agricultores, fizeram pelo menos pesquisa participativa junto com os agricultores. Só que isso a gente precisa reverter, nós não podemos ficar a vida inteira só constatando isso. Então, nas políticas públicas, que nós tivemos um grande reforço com a criação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica no Brasil, em 2012, e que nós, com essa política, prevê um Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Nós tivemos, em 2013, o primeiro Planapo aprovado, e agora nós já estamos num segundo Planapo, previsto para ir até 2019. Dentro dessa temática, um dos pontos chaves na questão relacionada ao conhecimento, como integrar pesquisa, ensino e extensão. Nós não podemos trabalhar com a visão dissociada disso. A construção e a socialização do conhecimento tem que se dar junto. Por quê? Não é uma pessoa detém o conhecimento e a outra pessoa está esperando que esse conhecimento seja transmitido para ele. A outra pessoa também tem um conhecimento para compartilhar e para desenvolver junto. Então, aí nós começamos com um processo em 2010 de abrir editais para apoio à criação de núcleos de agroecologia e produção orgânica nas instituições de ensino. Instituições de ensino que vão desde universidades aos que aqui são os institutos federais que trabalham a formação de técnicos de nível médio. E também o ensino tecnológico, que forma os tecnólogos que estão também atuando no mercado. Esses editais, eles foram voltados para que a gente pudesse passar recurso, e aí é uma parceria de recursos do MAPA, da SEAD, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do MEC. Nós sempre fomos captando recurso de vários órgãos e fazendo editais via CNPq para apoiar aqueles professores que estivessem dispostos a levar essa experiência e esse trabalho para dentro das suas instituições. E os projetos a serem aprovados, eles têm que juntar ensino, pesquisa e extensão. Então, ele tem que trabalhar desenvolvimento tecnológico que seja apropriado à situação local, à realidade local, porque esse é um dos princípios da agroecologia, fugir do pacote tecnológico para você ir para aquela tecnologia que é apropriada para aquela realidade ambiental, realidade social, realidade cultural. Então, o projeto apoia o desenvolvimento tecnológico, apoia o processo de extensão, seja técnico, produtor, técnico, envolvendo os alunos, porque aí está a nossa esperança de futuro. É que os futuros profissionais que vão para o campo, eles não tenham que descobrir que existe uma outra possibilidade de agricultura quando, por acaso, eles dão de cara com um produtor orgânico ou de base agroecológica. Ele já sair da universidade e aí ele começa a ser um contestador do professor. Porque se ele tem essa visão, ele começa a questionar os professores das outras disciplinas que ainda não estão dados para isso, de que ele também quer informação sobre aquilo quando ele está estudando entomologia, ou fitopatologia, ou conservação de solos. Então, a possibilidade dos núcleos é uma possibilidade de que a gente tenha uma nova realidade de profissionais. E aí entra um ponto interessante, que, assim, do ponto de vista do MAPA, particularmente, nós priorizamos sempre os institutos federais. Os institutos federais são onde formam os técnicos de nível médio. São aqueles jovens mais novos. E por que a gente sempre priorizou os institutos federais? Porque nos institutos, geralmente, estão os filhos de agricultores. Boa parte das nossas universidades, que tem trabalho com ciências agrárias, a maior parte dos alunos não são mais originários do campo. São pessoas da cidade
que vão fazer. E muitos deles não têm nem pretensão de ir para o campo. Eles têm pretensão de continuar na vida acadêmica, na vida científica, entrar numa instituição de pesquisa, trabalhar com outras questões, não necessariamente voltar para o campo. Então, o que é que você tem? Quando você trabalha, e nós temos uma carência muito grande de pessoas para fazerem esse processo de extensão, quando eu estou atuando com alunos que são filhos de agricultores, eles passam a ser um extensionista desde o momento em que eles ainda estão na instituição de ensino. Porque aquilo que eles começam a ver dentro da escola, no seu núcleo, eles já começam a levar e discutir com a sua comunidade. Já começam a experimentar na sua unidade de produção. Então, a gente tem um processo mais rápido de fazer com que essa informação e esse conhecimento circule. Então, esse, para mim, é uma das experiências mais interessantes. Nós temos hoje mais de 200 núcleos espalhados em todos os estados da federação, entre universidades e institutos federais. Isso está certamente criando uma possibilidade para o futuro bastante diferente da realidade que a gente enfrenta nessas últimas décadas, em que um dos grandes desafios, se você chegar e disser assim, hoje nós temos no Brasil mais de 15 mil produtores orgânicos. Bom, é um grande avanço ter um número desse, mas poderíamos ter muito mais. Aí, quando você chega e vai dizer assim, por que que nós não temos mais produtores? Porque falta o conhecimento, falta a informação. E aí você vai procurar, quando você chega no grupo de produtores, fala assim, mas é que quando eu vou procurar assistência técnica, eu não tenho técnicos que saibam me ajudar a fazer a transição da minha propriedade, a fazer um processo de conversão de um sistema para outro. Então, a gente ainda tem um grande gargalo, que é a informação circular com esse conteúdo que esses agricultores estão precisando. Mas é um processo que a gente vê que não tem volta, porque quanto mais a consciência da sociedade, mais consciência vão tendo os consumidores e vão exigindo, e junto com isso vem uma outra questão, que é a realidade batendo na porta da gente, de que o planeta não suporta mais um modelo de desenvolvimento que a gente atuou nos últimos, principalmente nas últimas décadas, mas no século, em um século, nós certamente fizemos uma exploração do planeta que o planeta hoje já mostra claramente que não comporta. Só para fechar, que eu não sei, ninguém me apontou plaquinha, eu estou até surpreso, mas só para fechar, há uns anos atrás, um ministro da Agricultura, eu estou no Ministério da Agricultura há 35 anos, já passei por 24 ministros da Agricultura. Um ministro da Agricultura, a primeira vez, me chamou, dizendo que soube que eu que mexia com a produção orgânica, ele queria ter uma conversa comigo. E aí a primeira coisa que ele me perguntou assim, Rogério, vocês estão querendo voltar para a agricultura da Idade Média? Eu levei em conta assim, bom, tudo bem, o ministro está chegando agora, tal, ele pode não saber muito bem, mas falei, ministro, pelo contrário, nós estamos falando da agricultura do futuro, porque a agricultura que nós fazemos hoje, que nós nos orgulhamos dela, ela não vai ser possível para as próximas gerações. Aí eu falei para ele, o senhor sabe que 70% do fertilizante que a gente usa no Brasil é importado? Sendo que desses 70%, 90% do adubo potássico que a gente usa é importado? Que se por algum motivo, e são fontes não renováveis, isso vai se esgotar, isso vai encarecer, se por acaso os países que nos vendem esses adubos resolvem dizer assim, Brasil, eu não te vendo mais fertilizante, como é que o Brasil vai dizer que ele vai abastecer o mundo em 2050 com a população crescendo, se a maior parte dos agricultores não vai saber produzir 1 quilo de nada se não tiver NPK? Então, como que eu posso dizer que essa é a agricultura sustentável? Em que eu não tenho nem o domínio das tecnologias, eu não tenho as ferramentas necessárias para continuar produzindo isso. Então, eu falei para ele, ministro, o que nós estamos falando é de uma agricultura que tem que pensar nisso. O planeta, os recursos naturais não renováveis vão diminuir, vão encarecer, vão ter restrições cada vez maiores e nós temos que pensar em outra alternativa. Aí eu falei para ele uma história que eu vi uma vez de um historiador na Inglaterra, um professor, que ele falava o seguinte, quase ninguém sabe, mas na época da Segunda Guerra Mundial, em que os alemães fizeram aquele cerco para a Grã-Bretanha, que não deixava os navios chegarem, e fazerem o abastecimento
para os ingleses e para toda a Grã-Bretanha, quem salvou e possibilitou que a Inglaterra fosse um espaço de reação foram os agricultores que sabiam produzir sem as tecnologias modernas e que eram considerados pelos extensionistas como agricultores rebeldes que não estavam assim, abertos para atender a nova visão do mundo e as novas tecnologias que o mundo tinha a oferecer. São agricultores atrasados. Esses agricultores atrasados que detinham o conhecimento de como produzir com base no que os recursos locais, nas sementes locais, no produto, é que conseguiram manter o abastecimento das cidades para que você pudesse ter uma reação. Então, a gente precisa mostrar a importância de valorizar os diferentes conhecimentos. Agora a plaquinha apareceu. Os diferentes conhecimentos. Esse é o nosso desafio de pensar o que é a nova extensão rural, o que é a nova assistência técnica, é a gente compreender que é sempre um caminho nos dois sentidos, porque aí sim nós vamos ter os avanços que a sociedade inteira, né, que a humanidade precisa. Obrigado. Bom dia a todos e todas, né? Novamente, falamos um pouco no início. Vamos agora falar um pouquinho, né, após o Rogério. Sempre é um desafio falar após o Rogério. O Rogério é um entusiasta do tema, é nosso companheiro lá na Câmara Interministerial de Agroecologia, na Planapo. Então, e comungamos, né, não só do ponto de vista pessoal, como institucional, né, a SEAD comunga dessa questão da agroecologia, da agricultura orgânica e, e sobretudo, na agricultura familiar. Esse é um dos pontos que eu vou tocar no nosso assunto. E quando a gente fala em assistência técnica e extensão rural no Brasil e para a agricultura familiar, estamos falando numa matéria de base agroecológica, de base orgânica, de base, né, de sustentável para a sociedade e para o mundo. Né? Então, vamos falar um pouco... verdade, nosso instrumento está aqui. Do cenário que vivemos hoje, né? E como nós temos lá na SEAD, que sucede, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quem ainda já acostumado com o MDA, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quiser utilizá-lo, inclusive, nós estamos plenamente de acordo. É até bom que se fale para que se mantenha e volte, inclusive, nós queremos que volte o Ministério, temos, então, essa característica de manter vivas as políticas e o Ministério. Mas hoje somos uma secretaria. Mas a agricultura, ela guarda hoje, sobretudo a gente colocar a agricultura familiar, alguns dos grandes desafios para o mundo de hoje, né? Nesse cenário atual. Dos 10 pontos de um prêmio Nobel de Química sobre os 10 maiores desafios da humanidade nos próximos anos, temos que pelo menos 5 deles envolvem diretamente a agricultura e a agricultura familiar. Questão de energia, sobretudo energia renovável, energia que, né, não desgasta e não esgota as fontes da natureza. Questão da água, né, particularmente aqui no Brasil, nós vemos alguns lugares com crise hídrica há algum tempo. Né? Hoje, Brasília, aqui o DF, temos uma crise hídrica que tem cortes semanais de água para a população. A questão hídrica para nós não é o futuro, é uma realidade. Não é amanhã, é hoje. Né? Ano passado tivemos problema em São Paulo, a maior metrópole brasileira. Temos problemas no Rio de Janeiro, temos problema em Belo Horizonte. As grandes metrópoles brasileiras vivem problema de falta de abastecimento de água. Né? Problema de questão de alimentos. O Rogério colocou em como alimentar a população nos próximos anos, como ter alimentos saudáveis e alimentos em abundância para alimentar a população mundial. Né? Do meio ambiente como um todo, né? Como gerar sustentabilidade, questão do risco climático, dos câmbios climáticos, né? Questão da sustentabilidade do solo, né? Da fertilidade do solo, entre outros. Né? E questão da superação de pobreza. Sobretudo no Brasil, né? A questão da pobreza é uma questão, envolve, claro, uma pobreza urbana, mas também uma pobreza rural ainda grande, ainda persistente. Nós temos ainda no Brasil a questão da pobreza ligada a uma questão muito forte da pobreza rural. Então, são desafios, né, as outras questões que envolvem também a questão da agricultura, a questão da ruralidade, mas um pouco menos, educação, democracia, população, doenças, né, guerras. Bom, são outras questões que envolvem a sociedade como um todo, claro, o meio rural também. Mas, sobretudo, aqueles 5 primeiros itens envolvem diretamente a agricultura familiar e a extensão rural. Não sei se todos vão conseguir ver, esse é um quadro, infelizmente ainda estamos usando um quadro ainda
de 2006, é o último censo agropecuário que tivemos no Brasil. Vamos ter um agora, há uma promessa de ter um agora. Né? E no Brasil foi feito um corte sobre a agricultura brasileira nesse censo e sobre a agricultura familiar, inclusive diferenciando um pouquinho. Né? E aí, a partir de alguns estudos, começaram a diferenciar no Brasil, sobretudo a agricultura familiar, que representa aí 80% da área, né, da área agricultável no Brasil, envolve 4 milhões de estabelecimentos, aliás, 80% dos estabelecimentos, 80% dos estabelecimentos no Brasil. Nós ficamos vamos dizer assim, pelo menos 4 grandes itens. Aqui que nós chamamos de agricultura familiar mais dinâmica, aquela mais próxima ao mercado, aquela que tem alguns índices de produtividade, inclusive superiores às grande agricultura empresarial, que são aproximadamente 300 a 400 mil agricultores hoje. São os agricultores fortes, que, inclusive com questão de exportação e de acesso à tecnologia. Em torno de 1 milhão de agricultores que a gente chama de em desenvolvimento, então em fases de transição, né? E em torno de 2 milhões de agricultores que a gente coloca em situação de pobreza e até pobreza extrema. São agricultores ainda, uso o termo antigo, periféricos nessa questão, em acesso ao mercado, em acesso a políticas públicas. Né? Então, são agricultores, ali residem, inclusive, aquela questão da pobreza. E em torno de 500 mil, na época, hoje em torno mais, já está mais, em torno de 1 milhão de famílias que são assentadas de reforma agrária, né? Que também vão distribuir naquela categoria. O que isso traz para a gente? Que temos que ter estratégias diferenciadas nas políticas públicas da agricultura e na terra, e na assistência técnica, para lidar com essa realidade diversificada. As estratégias não são as mesmas, os métodos de trabalho não são os mesmos, né? A forma de abranger, os problemas e as soluções também não são os mesmos. E aí nós fizemos um pouco, no Brasil, um raciocínio lá em 2002, que eu vou mostrar até uma linha do tempo, e isso foi consolidado numa lei em 2010, de definir o que é assistência técnica e extensão rural. Né? Primeiro que nós colocamos, aí alguém que tem alguns conceitos importantes para a nossa assistência técnica e extensão rural, para a nossa terra. Primeiro aquilo ali, é um serviço de educação, é um serviço educacional. Quando nós falamos de assistência técnica, nós estamos falando em um processo de educação. Claro, não formal, não é uma escola, não é uma universidade, não é acadêmico, mas é um serviço não formal de educação continuado, ele é junto ao agricultor, ele convive com o agricultor. Então, modelos que você coloca, como, por exemplo, modelos de pacote, modelos de capacitação, ou simplesmente de formação de mão de obra no campo, nós colocamos isso, não é assistência técnica. Assistência técnica é cotidiana, é no dia a dia do agricultor. É ali tendo troca de conhecimento, né, porque educação também não quer dizer, hoje a educação é educação, já há algum tempinho, né, uma educação participativa, né, uma educação que reconhece os saberes de cada um, e ali busca soluções comuns. Então, a educação, um processo educacional que está junto ao agricultor, em processo que não é simplesmente produção agrícola, né, mas é também gestão, produção, beneficiamento, comercialização, em atividades agropecuárias, sim, talvez a maior parte delas, mas também atividades não agropecuárias. O Brasil tem, e nossos países todos têm, grande pluriatividade do agricultor familiar. Ele tem várias atividades, às vezes convivendo atividades urbanas ou de serviço com atividades rurais. Né? Então, isso, inclusive, agroextrativistas, coisa importante no Brasil, florestas e artesanais. Né? Então, temos aqui um cenário diversificado, onde temos que trabalhar questões educacionais para a terra. Então, quando nós falamos em a terra no Brasil como política pública, como política de ação a agricultores, nós sempre nos deparamos com essa definição, com esse conceito. Né? E aí tem um pequeno histórico. A terra no Brasil, inclusive essa terra, assistência técnica dos pacotes, da tecnologia, né, que aqui nós costumamos chamar de, rotular de Revolução Verde, né, aquela que surgiu após, principalmente o final da Segunda Guerra, que trouxe, aqui no Brasil, se caracterizou muito pelo uso de pacotes de tecnologia, de grande tecnologia, e expansão da fronteira agrícola. A ocupação das áreas não exploradas do território brasileiro, entre os quais, por exemplo, aqui próximo, que é a região do Cerrado. Né? Porque no Brasil, as grandes áreas, até produtoras de grãos, são áreas de ocupação recente. São áreas que foram ocupadas por produção de grãos há 20, 30 anos, e hoje são os maiores produtores dessa área, sobretudo aqui na região central do Brasil. Passamos de cá, nos anos... Opa, foi rápido demais. Lá no final da década de 40, né, surgindo com uma junção de capital internacional e o governo brasileiro, que é a chamada ACAR, que surgiu antes das
né, das estruturas oficiais de ATE, que é massificado no território brasileiro a partir da década de 50. Cria-se um sistema nacional de extensão rural lá na década de 60, justamente na época que começam os grandes planos de desenvolvimento agrícola, né? Isso aí passa por uma estatização durante o governo militar no Brasil, na década de 70, que torna as chamadas EMATERES. Tinha um conglomerado federal chamado Embrater, né, um sistema brasileiro formado por EMATERES estaduais, entidades estaduais em cada estado, para tratar da questão da terra, que vai ser extinta em 1990, no conjunto aí das reformas neoliberais dos anos 90, acabam por encerrar a Embrater na década de 90. Algumas EMATERES, uma grande parte delas, continua a existir dentro dos governos estaduais. Mas o serviço entra em declínio por mais de 10 anos. Sem investimento federal, sem coordenação nacional, cada um meio que agindo de uma maneira por si só. Isso vai ser retomado a partir de 2003, 2004. Já dentro, então, do MDA, né, com definições de papel de ATE, e aí com uma nova política de ATE, a chamada Política Nacional de ATE, que começa a estabelecer, diferente do modelo anterior, uma ATE para o agricultor familiar, e dentro da sua diversidade, uma ATE numa pedagogia participativa, de base agroecológica, né, que está envolvida na questão da qualificação das políticas públicas e do controle social, entre os itens principais. Então, você forma, a partir daí, o papel ATE no Brasil. Né? Então, lá para 2002, quando vem, inclusive, o PRONAF, né, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, o MDA, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, que é o âmbito de gestão social, estaduais, né, e aí começam também, a partir dessa década, uma década de introdução de resgate do sistema de ATE, aí já numa nova perspectiva, não só as entidades estaduais públicas que existiam, como também instituições da sociedade civil passam a incorporar esse modelo, passam a incorporar a agenda de trabalho da ATE, né, e chega em 2012 com uma conferência, em 2010 com a lei de ATE, aquela que eu citei, em 2012 com uma conferência nacional de ATE, a primeira que tivemos em 2012, onde agricultores, extensionistas, poder público discutiram os rumos da ATE, né, e em 2016 a segunda conferência, e nesse meio tempo a criação da Agência Nacional de ATE, a ANATE, que serve como novo marco institucional para a execução da atividade ATE. Por quê? Porque com o fim da Embrater nos anos 90, passou-se a não ter um modelo próprio de como atuar na ATE. Com a lei se cria um novo expediente, uma nova forma de intervenção da ATE, feita pelo MDA, por contratos, contratando uma assistência técnica junto às entidades públicas e privadas. Em 2012, esse modelo avança em ter uma agência que vai pactuar serviços com o ente público, que também tem com as EMATERES estaduais, e contratar serviços junto a instituições privadas, da sociedade civil, também para atuar em ATE. Então, você começa a reformular o modelo institucional para que atinja os objetivos de atender os 4 milhões de agricultores familiares que tem no Brasil. Né? O público, sobretudo, agricultores familiares, suas formas ativas e assentamentos de reforma agrária, é uma realidade muito própria do Brasil em termos de assentamentos. Né? Por quê? Porque o assentado, não que os outros não demandem, né? Não que outros não precisem, mas, em especial, o assentado de reforma agrária é um daqueles que precisa mais ainda da questão da assistência técnica, ali, inclusive apropriada para ele, né? Dentro das suas características. Por quê? Porque muitas vezes é um agricultor que está iniciando, está reiniciando um trabalho no campo. Tem suas origens rurais, boa parte tem sua origem no meio rural, alguns não, mas está ali começando o seu novo empreendimento. Né? E ali com ele também vão um conjunto de políticas que precisam ser qualificadas. Né? Dentro dos estudos que se tem, não trouxe os números, mas se vê que muitas vezes a não viabilização de assentados e de assentamentos no Brasil de reforma agrária, que não é um número tão pequeno assim, se dá pela fragilidade da assistência técnica. E dentro dessa dinâmica da ação extensionista, que é o ciclo. Vai muito do que o Rogério falou. Vamos começar com o agricultor, com a produção, com as suas atividades diárias, né? Leva à sociedade, que ali passa também um conjunto de expectativas, de demandas, de pontos que ele vai ter que trabalhar.
Então, ele tem que buscar, ou ele anseia por aquela informação, por aquele conhecimento dentro daquilo que é a expectativa dele. Bom, ali vem, né, a ação da assistência técnica, do técnico da inserção, que tem que entender aquela realidade, trazê-la, né, solucionar, ou ajudar a solucionar, criar soluções junto ali da comunidade naqueles momentos, seja de organização, seja de tecnologia, seja de comercialização, seja de crédito. Então, ele vai viabilizar, ele construir com aquela comunidade as saídas ali dentro, e, ao mesmo tempo, ele vai levar toda aquela necessidade de política pública, de pesquisa, de inovação também para a academia, para instituições de pesquisa, para o governo. Né? E aí retomar, junto às conquistas, aqueles ganhos que vão tendo, ele vai tendo uma nova pauta acima, busca uma nova produção, um novo acesso ao mercado, à sociedade, em suma, são ciclos virtuosos que vão crescendo na questão da assistência técnica, na assistência técnica e extensão rural. Então, não é um modelo unidirecional, nem de um lado e nem do outro, mas é um modelo participativo, um modelo de construção coletiva, um modelo de construção conjunta e cíclica, que vão tendo ciclos aí de desenvolvimento. E dentro da Secretaria Especial, eu falei daquele modelo institucional hoje, né, atendemos 472 mil agricultores. Né? Claro que perto daquilo que precisamos, de 4 milhões de agricultores familiares no Brasil, também bem aquém. Né? É esse modelo ainda rígido na questão do contrato, que está sendo mudado para outro. Mas ele é ainda um modelo rígido que alcança 247 mil agricultores familiarizados hoje com a terra e 225 mil com o INCRA para assentados de reforma agrária. Então, ainda é um modelo que se precisa crescer, ainda precisa ser mais massivo, precisa atingir mais agricultores. Né? Hoje, esse é o quadro um pouco da nossa terra. Né? Temos 1.400 contratos, instrumentos firmados desde 2010. Né? 600 hoje estão vigentes ainda, então, em atuação. Né? E a atuação é muito forte nesse ponto. Claro que ali tem uns pontos que concentram muito, né? O vermelho é onde tem maior concentração em termos de municípios, mas até pelas características, sejam regionais, seja até pelo público, você vê claramente que há uma grande concentração ali na questão da região sul do Brasil e no Nordeste brasileiro. O Sul, por ser uma característica, o Sul do Brasil, de grande organização e dinamização da agricultura familiar. Um lugar onde tem organizações, cooperativas mais fortes, inclusive maior dinamismo na atividade econômica também. E no Nordeste brasileiro, sobretudo no semiárido, é onde está, pelo menos, em torno de 50% dos agricultores familiares no Brasil, né, e que tem ali um conjunto maior até de políticas públicas para a ação. Né. E uma coisa interessante dentro daquelas 400 mil famílias, 600 mil famílias no caso aqui, desde 2010, esse atendimento da SEAD, uma coisa interessante, que 247% de mulheres e 11% de jovens. Né. Então, é uma matéria que busca, e isso não é também só por coincidência, né? Isso foi dentro das políticas que a SEAD foi desenvolvendo, ter a questão de favorecimento, inclusive com cota de atendimento para mulheres e também para jovens, que fez com que a gente pudesse ter um percentual que cresce, né, de atendimento de ATER, que não é só para o agricultor, né, o homem agricultor, mas busca também as mulheres, busca também essa equidade de gênero. E agora, mais recente, também a questão da geração dos jovens, que foi até comentado aqui mais cedo. Ou seja, buscar um trabalho de sustentabilidade da agricultura pela sucessão rural. No Brasil há, em nossos países eu acho que não é diferente, um envelhecimento grande da população rural. Quem ficou no meio rural, em boa parte, são as pessoas mais idosas, né, porque o jovem foi saindo e boa parte deles, ao ter até formação e capacitação, não volta para a propriedade, vai buscar outros caminhos. Então, ao você ter política, você ter assistência técnica específica, inclusive, focada para a questão dos jovens. Nós costumamos falar, né, além desse atendimento específico feito pela SEAD, com contratos, com instrumentos que a gente pactua para ter assistência técnica aos agricultores e suas organizações, nós contamos no país com um sistema de ATER. Né? Estamos construindo uma sistemática a partir de algum tempo para se ter ATER de uma maneira mais ampla. Por quê? Porque temos o governo federal, que atende, como eu falei ali, 600 mil famílias, 400 mil famílias, né? Seja para assentados via INCRA, seja pela SEAD. Os governos estaduais continuam mantendo seu atendimento para agricultores familiares pelas suas matérias, independente, inclusive, do contrato com o governo federal. Eles têm seu atendimento, que chega, em muitos casos, a 2 milhões de agricultores. Essa
a informação com algum tipo de atendimento, inclusive a maior parte deles. Né? Você temos cooperativas e entidades privadas que prestam assistência técnica, né? Conselhos municipais ou conselhos como um todo que participam do movimento, movimentos sociais e a sociedade civil, inclusive suas entidades da sociedade civil, contando com várias fontes de recursos que atuam, né? E municípios, sejam colaborando com a ATER oficial, seja inclusive com serviços próprios de ATER, que também existe. Então, um dos grandes objetivos da política de ATER no país mais recente é fazer com que tudo isso funcione de forma coordenada, sem sobreposição de trabalho, sem sobreposição de recursos, né, de uma maneira coordenada para que se otimize todo o recurso que se tem. Né? Por quê? Só na rede pública nós temos 27 estados com 5 mil municípios, 16 mil extensionistas de campo, só na rede pública de ATER. Então, nós já temos 16 mil extensionistas que precisa ser coordenado o trabalho deles, né, para atender os 2 milhões de beneficiários e 2 daqueles que não recebem. E aí vem a figura da Anater, que ela é justamente o marco institucional para dar mais qualidade, agilidade, mais foco e otimização, justamente para coordenar as entidades estaduais e também as privadas, trazendo elas para um mesmo conjunto. E aí tem os instrumentos para poder pactuar e contratar o serviço como um todo, com metas, com resultados e com monitoramento, sobretudo. Atuar também numa questão particular aqui no Brasil, não sei muita experiência dos outros países. Aqui tem um grande foco na questão de crédito rural, ou seja, assistência técnica vinculada ao crédito. E aqui no Brasil, um percentual dos projetos de crédito ao agricultor deve ser dado em assistência técnica. Isso hoje também é solto, não é controlado. Né? Bem como projetos como um todo, há projetos específicos, projetos até de construções de barragens, de usinas hidrelétricas, tem ali uma necessidade e até acordos para fazer assistência técnica, mas isso hoje também passa à margem de toda a política. Né? Então, o que vem aí, a Anater, inclusive, as metas que nós estamos programando para esse ano. Né? A Anater está em processo de implantação, né? Ela, embora criada em 2013, ela ainda não está em processo ainda de sua implantação, de sua organização, e nós da SEAD acreditamos que, em brevemente, em poucos meses, ela estará operacional, inclusive com novas metas mais amplas, que atender em torno de 100 mil famílias, 60 mil delas no semiárido brasileiro, 1.000 organizações da agricultura familiar, num trabalho específico que a gente faz de ATER para cooperativas e associações, que a gente chama de mais gestão, e povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, que também trabalhamos. E falando um pouco de boas práticas, né, ou práticas de ATER, no ano de 2015, capitaneado pelo nosso amigo, inclusive, o Rubem e a equipe dele, fizemos um trabalho nacional com boas práticas na agricultura familiar e na reforma agrária de ATER. Nós mobilizamos toda a rede de agricultores, não só aqueles que a SEAD contrata, mas todos aqueles que fazem parte de uma rede, né, de ATER no país, para apresentarem boas práticas e bons exemplos de ATER no Brasil. Isso foi em 2015, foi feito então em grupos, né, que culminou em identificar e compartilhar boas práticas de ATER na agricultura familiar e na reforma agrária. Né. Para quê? Justamente dar referências, dar informações, dar exemplos de prática participativa, princípios de agroecologia e atendimento à diversidade da agricultura familiar. Então, ali nós colocamos ali, trouxemos experiências, né, de vários estados, com instituições credenciadas, com algumas categorias que são os focos principais do nosso trabalho de ATER no Brasil. São justamente os eixos onde a gente tem programas e onde tem atividades. Sistema sustentável de produção agroecológica é o primeiro deles, justamente a questão, junto com o Rogério, a questão da agroecologia, do Plano Nacional de Agroecologia, né, dos trabalhos que são feitos nessa linha da agroecologia e produção orgânica, né, trabalho com cooperativismo e associativismo, ou seja, com a organização dos agricultores, com mercados, gestão e arranjos produtivos. Né. No Brasil, nós temos, inclusive, programas, né, de comercialização, muito conhecidos, o PAA, o PNAE, os mercados institucionais. Então, como é que se faz a ATER trazendo os agricultores para esses programas de comercialização, por exemplo? Ou até exemplos também, são vários exemplos, de como eles se conectam com mercados privados. Feiras locais, com supermercados. Bom, em suma, são são experiências que vieram sobre a questão da comercialização. Um segundo eixo foi a questão de uma nova ATER, né? De uma ATER focada em experiências de gestão. Como organizar o território, como fazer a gestão do território, a gestão compartilhada, a gestão social,
de metodologia de ATER, práticas metodológicas, né? Na ATER brasileira nós temos muita, falar carência, mas nós somos ávidos em ter novas práticas, novas metodologias de ATER, participativas. Como torná-las, como ser cada vez mais, sem abrir mão da participação, sem abrir mão do respeito às diferenças e aos conceitos, mas também ter como é que tornar aquilo um espaço de gestão e um espaço de resultados. Também comunicação para o desenvolvimento. Como transformar rádio, televisão, novas mídias sociais, WhatsApp, como apropriar isso na ATER, apropriar isso dentro da assistência técnica. ATER e políticas públicas, bons exemplos de acesso a crédito, a seguro, a mercado institucional, que eu também citei no outro, bons exemplos de bons casos como esse, junto da ATER e seus exemplos, que são dos agricultores familiares. E ATER com públicos mais específicos. Trabalho com mulheres rurais, né, e suas organizações, com povos e comunidades nacionais, indígenas, quilombolas, pescadores, com jovens, com assentados de reforma agrária. Em suma, ter um conjunto, e uma última, que é o agricultor experimentador. É a experiência que um pouco o Rogério estava contando, que é muito forte em agroecologia, né, que é do agricultor para o agricultor. Então, ele faz um experimento, ele faz ali uma nova prática, bem ligada à questão da agroecologia, e aquela nova prática é irradiada, é conhecida pelos seus vizinhos, pela sua comunidade, como trabalhar com aquilo. Então, um agricultor que experimenta, um agricultor de um para o outro vai tendo esse conhecimento, né? Então, em suma, esses 4 eixos, 5, movimentaram aí várias práticas, vários pequenos projetos, às vezes até grandes também, né, mais amplos, que foram discutidos em etapas estaduais, em cada estado, feita ali uma comissão julgadora, que levou as práticas mais interessantes, as práticas mais de maior amplitude, tinha um conjunto ali de regras para obedecer, a uma etapa nacional, e aquilo foi separado por eixos, e deu origem a um seminário que foi em dezembro de 2015. Já temos material para fazer um segundo seminário já, né, Rubem? Estamos aí para fazer esse mesmo procedimento. Então, é uma das formas que a gente fez de ter boas práticas, ou seja, de trazer ali os principais eixos da nossa ação de ATER. Ali estão os principais, né, fundamentos e estratégias que se coloca para a ATER e para a agricultura familiar, no âmbito principalmente do MDA e do INCRA. E aí como se encaixam ali as ações de ATER ali dentro, e diversificando com os vários programas que existem aqui dentro, né? Vamos lembrar que o MDA e SEAD hoje, né, atua como uma coordenação dos trabalhos de ATER no país, né? Não se executa diretamente. Então, o que a gente faz são os programas, as formas de agir e as contratações que os agentes de ATER executores, sejam estatais, né, dos estados, sejam da sociedade civil, vão atuar ali dentro, né? Logicamente que, além desses pontos aqui e da contratação, você tem ali dentro formação de técnicos, né, a formação e capacitação de extensionistas, a questão de inovação tecnológica, de aproximação da tecnologia. O Rogério falou bem do caso dos núcleos de agroecologia, que é uma parceria que nós fazemos, de desenvolver a tecnologia próximo ao agricultor e ao estudante, né, juntando o extensionista, o estudante e o professor e o agricultor na produção de conhecimento. Então, são algumas das estratégias e das boas práticas de ATER que fazemos no Brasil. Só um último comercial, para colocar ali, sobre essa questão de boas práticas, né? O que nós chamamos de boas práticas deu origem a um livro, que é esse aí. Infelizmente, a produção dele está acabada, né, Rubem? Já esgotou, mas no nosso site, no site da SEAD, que ainda chama www.mda.gov.br, né, ele está lá dentro, ele tem todas as experiências que foram catalogadas, né, são várias delas, instituições públicas, instituições privadas, com diversos tipos de famílias, usando vários tipos, né, alguns tipos de políticas públicas, inclusive de maneira combinada, né, que no Brasil costuma ter um certo sombreamento de algumas políticas. A política, às vezes, como ela é muito setorial, ela atende um agricultor, e outra política também o beneficia. Então, é parte do trabalho de ATER fazer essa concertação de políticas para aquilo ali funcionar de uma maneira otimizada e não cada um só na sua visão, né? Então, esse livro, esse caderno, traz uma boa perspectiva de bons exemplos da ATER no Brasil, dentro da nossa perspectiva da agricultura familiar. Bom,
é isso, né? Trouxemos alguma perspectiva aqui da ATER no Brasil, né? Estamos ainda com vários desafios a enfrentar, né? Um trabalho ainda em construção, ainda bem, né? Nunca vai, sempre crescendo, mas cujo grande objetivo é permitir que o agricultor familiar no Brasil, os 4 milhões de agricultores tenham acesso a essa política pública tão importante e fundamental, inclusive para as demais políticas. A gente entende que nós só vamos conseguir avançar nas outras políticas, de comercialização, de crédito, de seguro, entre outras, à medida que nós formos tendo crescimento também da base de ATER. Essa aqui é a nossa perspectiva, além da questão educacional em si, de formação de cidadão, de acesso à tecnologia, de enriquecimento da tecnologia. Inclusive, a tecnologia para o agricultor familiar ainda demanda muito trabalho de captação, de demanda, de aproximação para atingir realmente o que o agricultor precisa, entre eles na questão, por exemplo, da agroecologia. Obrigado, gente, e estamos à disposição. Obrigado, Hernan, obrigado, Rogério, obrigado, Everton, pelas intervenções. É só lembrando, quem, por gentileza, tem alguma reflexão, algum comentário, nós vamos fazer poucas, devido tendo visto o tempo, tá bom? Poderia, por gentileza, identificar aqui, porque nós estamos filmando estamos colocando ao vivo para outros países também, de interesse. Bom dia, eu sou Ronaldo Ramos, assessor de política agrícola da CONTAG. E, primeiro, queria falar que o painel ele é um pouco controverso. Por que eu estou falando que é controverso? Porque justamente o Ministério da Pecuária, a Agricultura, Pecuária e Abastecimento veio falar sobre boas práticas em agroecologia. Quem conhece o Brasil sabe que na realidade, a participação do Brasil na produção de commodities é capitaneada pelo MAPA. E, ao que me parece, o Rogério está numa posição mais de militante do movimento agroecológico no Brasil, do movimento orgânico. E aí eu queria fazer uma pergunta para ele. O que representa isso dentro do MAPA, em termos de poder de decisão, em termos de orçamento, inclusive, né? Porque nós sabemos que existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, capitaneados pelo MAPA, inclusive. Por exemplo, atualmente, referente à redução do tempo para a aprovação de venenos, que alguns chamam de defensivos, mas que não defendem. São venenos mesmo. Essa é uma questão. Segundo, com relação à SEAD, né, o Everton fez o histórico em relação à assistência técnica e extensão rural. Nós acompanhamos isso de perto, muito de perto mesmo, e, infelizmente, o que o Brasil tem atravessado ultimamente é praticamente um descaso em relação no âmbito do governo federal, em relação à assistência técnica e extensão rural. Inclusive, eu queria deixar uma pergunta: a quem interessa a assistência técnica e extensão rural? Como foi falado aqui pelo representante do INTA, o que a gente precisa valorizar são políticas públicas que valorizem experiências locais, territoriais, tá certo? Para fortalecer as estratégias de desenvolvimento local, porque essas estratégias elas estão muito alinhadas com a produção de alimentos saudáveis. E eu acho que esse é o grande mote de desenvolvimento para o mundo, não somente para o Brasil. Produção de alimentos saudáveis. Obrigado, Ronaldo. Vamos fazer mais uma intervenção. Nós temos uma pergunta direcionada aos nossos dois palestrantes. Inicialmente, gostaria de agradecer as palestras, porque são pessoas que eu já vi em outros momentos e continuam na insistência técnica, né? Porque para ser extensionista tem que ser um insistente técnico. Então, agradecendo aí a vocês. Outra coisa é o seguinte: eu trabalhei em um projeto com a ONU lá na Bahia, projeto Gavião, financiado pelo FIDA, onde a gente
os agricultores, pequenos agricultores, também participavam do... É um grupo de agricultores, comunidades rurais, onde eles também participavam com uma contrapartida na extensão rural, visto que as necessidades de extensão rural são muito maiores do que a demanda, é muito maior do que a oferta. Então, a gente trabalhava lá com uma experiência de associações de agricultores, de filhos de agricultores, que formavam uma escola. Eu mesmo fundei uma escola lá, chamada Escola Família Agrícola, que era um movimento bastante interessante, porque os filhos dos agricultores, eles passavam 15 dias lá nessa escola e 15 dias na propriedade. Então, davam uma transferência de tecnologia bastante interessante. E depois que a gente saiu de lá, eu acho que a gente tinha 80 milhões de dólares, agora já deve ter 200 milhões de dólares do FIDA lá, e bastante interessante, porque isso foi para frente, em termos de experiência, mas quando a gente vê a apropriação dessas tecnologias, dessas metodologias pelo governo local, a gente vê que pouco, a gente saiu de lá, eu depois passei no concurso aqui da Codevasf, eu sou pedólogo aqui da Codevasf, trabalho com gerenciamento de projetos de irrigação, e essas tecnologias, apesar de serem ampliadas em termos de recursos, mas foram um pouco difundidas, foram um pouco apropriadas pelos governos locais. Eu gostaria que... E outra coisa, você falou da dependência, eu sou pedólogo, eu sei disso, da dependência do potássio e do fósforo. Mas a gente tem as jazidas aqui, a gente pode trabalhar com rochagem. Então, gostaria de ver esse comentário. Inclusive, se a gente trabalhar com esses elementos, a gente vai reforçar a organização local de fábrica desses adubos. Então, a gente tem isso. A meu ver, falta uma decisão, uma rota. Tem essas rotas todas, uma das rotas essa que você colocou, que essas rotas precisam ser reforçadas por organismos internacionais, organismos locais, estruturas de poder. Obrigado, Paulo. Agora vamos para as rápidas comentários. Assim, primeiro, sim, a questão de ser incoerência, eu não sei, eu acho que a gente primeiro, se a gente pegar um resgate histórico, o Ministério da Agricultura tem mais de 150 anos, é dos ministérios mais antigos do Brasil, e a gente tem que lembrar que a história, a gente pode não gostar muito, mas a agricultura sempre foi comandada por oligarquias, por grandes, né? Isso vem desde os ciclos, nós tivemos a cana, tivemos o ciclo do café, sempre foram... E, logicamente, a gente não pode ser ingênuo de achar que isso não se reflete no que o governo faz. Quem é que tem maior capacidade de pressionar e demandar as políticas e direcionar as políticas e os investimentos? Então, isso é um fato histórico. Agora, também, a gente também não pode se acomodar nisso e achar que não vai ter jeito de mudar isso nunca. Então, eu acho que o fato do Ministério da Agricultura ter, em 2003, dentro da história do Ministério, é insignificante, né? Se a gente considera mais de 150 anos, 2003 para cá nós temos 14 anos, o Ministério resolveu, então, criar uma política. Nós começamos por um Programa Nacional de Agricultura Orgânica, aprovamos uma lei no Congresso, criando as regras para orgânico. Pela primeira vez, colocamos um programa no PPA do Brasil, um programa voltado ao desenvolvimento da agricultura orgânica. Em 2005, conseguimos criar uma coordenação de agroecologia e produção orgânica, que eu estou lá até hoje. Então, assim, são algumas transformações. Está assim, onde a gente gostaria? Claro que não, queremos muito mais que isso. Mas o fato de existir, termos um orçamento, mesmo que pequeno, mas um orçamento próprio, termos programas, com isso conseguimos construir uma política nacional de agroecologia e produção orgânica envolvendo 10 ministérios. Quer dizer, é pouco, mas é um caminho que mostra que é possível fazer, existe um espaço para isso. Certamente, muita gente dentro do Ministério e em outros setores acham que essa questão da agricultura orgânica é uma questão de nicho de mercado, é voltado para atender uma parcela da sociedade que está disposta a pagar mais por um produto, mas a gente tem que fazer o que é possível fazer, nós não podemos desistir nunca, né? Então, eu acho que o processo está avançando, cada vez tem mais pessoas entendendo isso, e eu acredito que não, é uma coisa que não tem volta.
É uma coisa que a gente gradativamente vai influenciar outras áreas. Aí eu emendo no seu questionamento. Até bem pouco tempo atrás, nós não podíamos usar um pó de rocha, por exemplo, potássico, ou um pó de rocha fosfatado, que tivesse baixas concentrações, porque fugia da legislação. A nossa legislação para pó de rocha era exclusivamente para calcário e fosfato. Então, tinha que ter a granulometria fininha, tinha que ter uma série de pré-requisitos. Nós já mudamos essa legislação por conta de existir hoje um setor que trabalha com orgânico, que envolve isso e mexe dentro do Ministério com isso. Hoje nós mudamos a legislação. Então, hoje, esses pós de rocha já podem ir legalmente para o mercado. Aí entra, de novo, a questão da assistência técnica e extensão rural. Quantos são os técnicos que estão no campo fazendo assistência técnica que sabem como trabalhar com essa tecnologia? Com um produto de baixa solubilidade, que na realidade vai imitar muito mais o que na natureza acontece quando você tem o intemperismo sobre a rocha que vai renovando a fertilidade do nosso solo. Então, é uma forma diferente de ver. Nós nos acostumamos a trabalhar com fontes de adubação altamente solúveis que liberam rapidamente, e aí vem que sementes nós trabalhamos e selecionamos que respondem melhor a essa adubação com produtos altamente solúveis, e quais são as variedades que a gente tinha que ter para um outro tipo de adubação. Então, a gente está mexendo, tem que, vamos dizer assim, reconstruir todo esse processo. Mas eu acho que é fundamental isso. Um outro dado muito importante, até 2010, a média de registro de produtos fitossanitários, que está dentro dos agrotóxicos aí, os agrotóxicos, nós tínhamos 1% a no máximo 2% de produtos registrados no Brasil eram produtos biológicos. Nós, a partir de 2010, mudamos a legislação, o decreto de agrotóxicos, e criamos regras diferentes para registro de produtos fitossanitários para a agricultura orgânica. Sabe quanto nós fechamos no ano passado? 36% dos produtos registrados no Brasil já foram biológicos. Essa é uma mudança num espaço de tempo relativamente curto, porque de 2010 para cá, são 6, 7 anos. Então, isso mostra que é possível haver uma transformação. Então, eu prefiro olhar pelo lado positivo. A gente precisa ter ainda muitas incoerências, muitas coisas, mas eu acho que a gente já mostrou que é possível ter uma tecnologia voltada para um tipo de agricultura, enquanto vai se gradativamente mostrando que elas são viáveis e que a gente incentive com isso uma transição agroecológica para todos. Então, a proposta nossa não é trabalhar para nicho de mercado, mas trabalhar para provar que é possível fazer uma agricultura diferente, que possa ajudar a que haja sustentabilidade para esse planeta. Bom, deixa eu corroborando um pouco, né, apoiando a fala do Rogério. Ronaldo, a gente vem acompanhando, eu fiz questão de mostrar um pouco o histórico, para mostrar em que ponto que a terra do Brasil está, né, e como ela está caminhando. Né. Eu sei que a CONTAG, inclusive você pessoalmente acompanhou boa parte toda essa história desde o início. E você sabe, é uma luta a cada dia. Nunca foi fácil. Né? Falar em assistência técnica, falar em agricultura familiar, e, sobretudo, em assistência técnica e extensão rural, nunca foi fácil. Nunca foi um tema em que facilmente se destacava. Né? Por várias questões. Desde a questão de que, na cabeça de alguns, não dá certo. Né? Tem gente que tem modelos, que gosta de esses modelos mais baratos, mais objetivos. Não, é só formar o agricultor, é só capacitar, é só dar um cursinho para ele que ele resolve. É só ele acessar a televisão, que ele vê a tecnologia, né? Desde essas culturas, né, de preconceitos em relação à assistência técnica e à agricultura familiar, né, até posições, né, até a dificuldade, vamos dizer assim, de tornar isso operacional, chegar isso na ponta e ter estrutura que faça funcionar as diversas políticas. Então, as dificuldades elas foram existindo, mas também, como o Rogério falando, foram sendo vencidas ponto a ponto. Em alguns momentos avança, em alguns momentos não avança tanto. Tem hora que parece que está recuando, mas depois avança novamente. Né? Tivemos aí momentos de vitórias e momentos em que a gente tem que repensar também os nossos modelos. Né? A Lei de Terra foi um grande avanço. 2 anos depois, 3 anos depois, a gente começou a achar que aquele modelo que colocou a Lei de Terra de contratos públicos taxou um monte de coisa. Mudou a relação, que era uma relação de compartilhamento, para uma relação contratual de eu faço e alguém paga. E que trouxe um monte de consequências para um serviço educacional. Então, né, essa reavaliação tem que ser permanente.
É claro que, nesse ponto, o quadro, né, o horizonte, dentro da conjuntura atual, ela passa por várias dificuldades orçamentárias, financeiras, de estrutura, né, da própria secretaria, de rediscutir todo esse processo, né, mas vamos avançando passo a passo. Né, as políticas, como um todo, vão sendo aí, aos poucos, mantidas em algumas das suas essências, né, priorizando a questão da agricultura e da produção de alimentos saudáveis, rediscutindo alguns pontos, mas tentando avançar, seja um pouco na margem, ou seja na rediscussão, para depois saltos maiores nesse momento. Né, o importante é que, sobretudo até dentro da SEAD, é um tema principal, é um foco de atuação muito forte. Né, a Anater vem se consolidando, é o que a gente construiu como um caminho para o futuro aí, em termos de execução da política, né, em termos de dar operacionalidade à política, de trazer ela a ficar mais próxima do campo. Então, é o caminho que nós estamos aportando, superando as dificuldades. O companheiro falou de alguns casos, por exemplo, o trabalho junto com escolas, famílias agrícolas. Né? Esse é um trabalho que o antigo MDA, uma época, fazia até com mais presença, mas ainda mantemos algumas iniciativas, algumas ações, sobretudo voltando àquela questão de jovens e de formação de jovens, e um trabalho de apoio, aí inclusive na questão da agroecologia. Temos alguns casos, alguns exemplos de bastante sucesso agora no Piauí, inclusive em Rondônia, desses casos. O exemplo que você me contou, a experiência, parece-me que é o projeto Dom Helder Câmara, que teve no Nordeste até 2014, mais ou menos, e que agora está sendo reformulado em outras bases, com algumas discussões, junto com a Anater, para ser implementado novamente. É claro que a discussão envolvendo a Anater passa também por até onde nós vamos conseguir arranjos inovadores, criativos, de gestão social e de participação. A Anater ela tem aí uma possibilidade, por ser uma instituição, por uma entidade, uma agência meio à parte do setor público, né, diretamente a secretaria, algumas liberdades, alguma flexibilidade de ação para poder fazer determinados objetivos como esse, de maior participação. Vale exigir um pouco mais de criatividade também, de superar essas barreiras burocráticas e tal, que sempre também estiveram no período. Ok, agradecemos de novo Rogério, Everton e Dr. Hernan pela mesa. Uma salva de palmas, por gentileza, aos integrantes também.